irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Eu me chamo Dayana, sou vocacionada do Carisma Fanuel e hoje estamos aqui para partilhar um pouco da história de uma albanesa que nasceu com o nome de Agnes, passou a se chamar Teresa e adotou Calcutá como sobrenome, Madre Teresa de Calcutá. Ela nasce de uma família tradicionalmente católica. Seus pais criam Agnes e os seus irmãos de forma muito piedosa dentro da fé católica. Agnes é a terceira de uma linhagem de 3 filhos, ou seja, Agnes é a caçula da família. E aos 12 anos de idade, Agnes sente uma inquietação, um chamado diferente. Ela entende que Deus a convida a viver uma vida como freira, ofertar a sua vida a Deus como freira. Só que aos 12 anos de idade, essa decisão ainda é muito imatura, mas Agnes não desanima. Ela persevera na sua vida de oração e discernimento, até que aos 17 anos de idade, Agnes percebe que sim, essa é a vontade de Deus, e ela diz sim àquilo que Deus quer. E a partir do momento que ela diz sim à vontade de Deus, ela nunca mais volta a ver os seus familiares, mas com muita alegria e disposição, ela dá o passo naquilo que Deus quer para ela. E Agnes ingressa no convento de Loreto, conhece a vida missionária e religiosa através do convento de Loreto. E ali, dentro daquele convento, Agnes escolhe o nome de Teresa, em homenagem a Teresa de Lisieux. E a partir desse momento, Irmã Teresa, como já passa a ser chamada, ela começa a estudar sobre a história dos missionários católicos que atuavam na Índia, um país predominantemente muçulmano. E aí ela começa a sentir um desejo muito grande de também fazer parte dessa terra de missão que era a Índia. E aí ela pede autorização aos seus superiores e parte, depois de um tempo de discernimento, não foi tão fácil assim, mas depois de um tempo de discernimento, junto com os seus superiores, recebe a autorização para ir para Calcutá. Chegando em Calcutá, ela continua na ordem de Loreto, mas cuidando das crianças em Calcutá, lecionando história e geografia para essas crianças. Ali se dá o primeiro contato de Irmã Teresa com as crianças de Calcutá. E no dia 24 de maio de 1937, a Irmã Teresa, ela faz os seus votos e agora ela já não é mais Irmã Teresa, e sim Madre Teresa. Madre Teresa, ela passa 9 anos cuidando dessas crianças em Calcutá como diretora da escola em Loreto. E até que no dia 10 de setembro de 1946, ela recebe aquilo que ela chama na sua biografia como um chamado dentro do chamado. Ou seja, no dia 10 de setembro de 1946, em uma viagem que Madre Teresa fazia, ela se depara com um pobre que estende a mão e diz para ela: "Tenho sede". E ao ouvir isso, ela entende ali que não é um pobre simplesmente que diz tem sede, e nem mesmo que ele tem sede de água, de algum tipo de bebida. Mas ela entende ali o próprio Cristo, dizendo: "Tenho sede de almas, quero que me dê almas, quero que você sacie a minha sede com almas". E ali dentro desse chamado, a irmã Teresa, Madre Teresa de Calcutá, ela dá o seu sim. E ali ela começa a cuidar dos pobres e doentes daquela cidade. O contexto em que Madre Teresa vivia naquela época, em Calcutá, o governo não tinha condições de cuidar de todos os leprosos, não tinha condições de cuidar de tantos pobres e doentes que tinham pela cidade. E com isso muitas pessoas elas acabavam morando na rua mesmo, ainda que doentes. Mas ao olhar para aquelas pessoas, Madre Teresa de Calcutá, ela sentia o seu coração doendo. E ela enxergava naquelas pessoas o próprio Cristo e sabia que aquelas pessoas não poderiam morrer e nem morar naquelas condições. E ainda que elas morressem, elas precisavam morrer de uma forma digna.
e desejando dar dignidade àqueles filhos de Deus, aquela pequena mulher de 1,47 m de altura, frágil, franzina, é sustentada por Deus para cuidar dos pobres e doentes. E a força daquela mulher é tão grande, comove tantas pessoas, que chegam até mesmo a dizer, e até existe um escritor que ele chega a dizer que aquilo que Teresa fazia era muito belo, mas não interessava a o que ela cria, em quem ela cria. O que interessava é o que ela fazia. E nesse momento é necessário a gente refletir que nem Teresa e nem ninguém seria capaz de fazer o que ela fazia se ela não acreditasse em quem ela acreditava e da forma como ela acreditava. Porque sem o amor, que é o próprio Cristo, seria impossível Teresa ser sustentada pela sua fragilidade humana para fazer o que ela fazia. Uma pobre mulher que mal se alimentava e pouco dormia. Os biógrafos vão dizer que Madre Teresa dormia apenas 3 horas por noite, ou seja, ela tinha uma fragilidade muito grande no seu corpo, mas a sua alma é que sustentava. E era possível sim fazer grandes graças, grandes obras aos olhos humanos e aos olhos de Deus. Madre Teresa de Calcutá fez da sua vida um campo de misericórdia. E é interessante a gente notar que essa mulher que pouco dormia e pouco comia, muito rezava. No mínimo, Madre Teresa de Calcutá rezava 3 horas por dia antes de tomar qualquer decisão. Até mesmo as doações que ela recebia, ela primeiro rezava para discernir se de fato era vontade de Deus que ela ficasse com aquela doação. Em tudo, Madre Teresa honrava a Deus e entregava a Deus. Sua vida espiritual era muito intensa, era muito unida a Deus. E só por isso ela conseguia viver tantos feitos. E se falarmos da vida, da espiritualidade de Santa Teresa, nós temos muito a dizer. Mas existem 3 pontos que só foi descoberto após a sua morte. Foi descoberto que Madre Teresa, ela tinha locuções interiores com Deus. Ou seja, ela ouvia e falava com Deus de forma tão clara, de forma tão aberta, como eu e você conseguimos conversar uns com os outros, mas ela tinha essa intimidade com o próprio Deus. Madre Teresa também, ela tinha feito um voto de nunca negar a vontade de Deus, ou seja, isso significa que não era a vontade dela e nem a vontade de qualquer outra pessoa ou criatura, mas era sempre a vontade de Deus, nunca para agradar as pessoas, somente a Deus. E Madre Teresa de Calcutá, ela também viveu o período que muitos santos, outros santos da igreja também viveram, que é o período de noite escura da alma. Essa noite escura chega a doer no coração, chega a doer a alma. É como se a alma estivesse em um vazio muito grande. Mas é importante a gente destacar que nem mesmo a noite escura ou qualquer outra adversidade da vida foi capaz de roubar o sorriso do rosto de Madre Teresa de Calcutá. Em todo tempo ela estava feliz, em todo tempo ela sorria. Ela sorria porque ela acreditava que essa era a linguagem do amor. E Papa Francisco vem nos recordar no dia da sua canonização, dizendo que Madre Teresa dizia que eu não sei falar todas as línguas, mas eu sei sorrir. E no dia 5 de setembro de 1997, Deus convida Madre Teresa a fazer a sua Páscoa, voltar para junto do Pai. Mas Madre Teresa deixou aqui na Terra um testemunho enorme de fé, um testemunho de amor, um testemunho de ousadia e um testemunho de obediência a Deus em todos os instantes. E o bonito de ver também que não só obras espirituais, mas também obras materiais ela deixou aqui na Terra.
Madre Teresa deixou mais de 4.000 missionárias da caridade espalhadas pelo mundo e mais de 610 centros em 123 países. Essa pequena mulher, essa frágil mulher, deixou frutos espirituais e frutos materiais pelo mundo inteiro. Essa pequena mulher foi capaz de viajar pelo mundo inteiro e hoje ela reside no céu, junto com nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima. Por isso, hoje nós podemos contar com a poderosíssima intercessão de Madre Teresa de Calcutá sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades. Por isso eu convido você a pedir sempre, todos os dias, a intercessão dessa pequena grande mulher que foi capaz de amar com ousadia e com alegria. E que se você hoje tem essa dificuldade de encontrar Cristo no irmão, de ver a face de Deus no outro, que você possa estar pedindo a Madre Teresa de Calcutá essa graça, porque assim como ela foi capaz, não pelas suas forças humanas, mas pela força de Deus, eu creio, tenho certeza, que ela será capaz de pedir essa mesma graça para a sua vida também. Então, que Madre Teresa de Calcutá interceda por nós, pelas nossas necessidades e pela nossa família, para que possamos aprender a ver Cristo escondido no irmão. E gostaria de partilhar com você uma pequena reflexão de Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia: precisamos encontrar Deus, e Deus não pode ser encontrado em meio ao rumor e à inquietude. Deus é amigo do silêncio. Vede como a natureza, as árvores, as plantas, a relva, cresce sem estardalhaço. Olhai as estrelas, a lua e o sol. Eles se movem sem ruído. Precisamos do silêncio para tocar as almas. O essencial não é o que dizemos, mas o que Deus diz e o que diz através de nós. Que você possa ser esse canal de graça na vida dos irmãos, pelo silêncio, pela oração e pelo amor. Deus te abençoe. Estamos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.